Vamos abrir, irmãos, em 1 João, capítulo 2, dar sequência à nossa exposição na Epístola de João, verso 15 a 17. 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17. Diz o texto: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, recordando o bloco anterior, filhinhos, eu vos escrevi, pais, escrevo-vos, eu escrevi a vocês, né, porque vocês são fortes, venceram o maligno. Reparem que João passa aqui da consolação para, mais uma vez, para a advertência, do encorajamento para a advertência, do nosso relacionamento com Deus. Ele passa agora a falar do nosso relacionamento com o mundo. E é interessante também que a construção aqui dessa frase, no original grego, permite uma outra tradução que diz assim: parem de amar o mundo. Isso porque talvez, né, João estivesse consciente, dizem alguns comentários, de que alguns irmãos aos quais ele estava escrevendo, né, estavam se enamorando do mundo. Eu me lembro que quando eu era mais novo, recém-convertido, havia uma palavra que era mais usada nas igrejas: fulano está ficando mundano, né? Ele está se mundanizando. É uma palavra que talvez precise ser recordada. E era exatamente, talvez, isso que João estivesse tendo em vista quando ele escreve, talvez, né, parem de amar o mundo. E eu creio, irmãos, que todos nós, ocasionalmente, podemos ser sacudidos. Obrigado. Precisemos ser sacudidos para acordar de talvez um certo torpor que nos vem, né? Acordar de uma atração talvez indefinida e inconsciente que possamos ter por certas coisas que João se refere aqui, que são do mundo, em virtude daquilo que nós aprendemos, que há fiapos da nossa velha natureza, né, que se assemelham à natureza do próprio diabo, e que esses fiapos podem ser usados pelo diabo como uma cabeça de ponte para tomar todo o nosso ser. Então, essa palavra aqui é necessária para mim e para você também. Aquele que está de pé, veja que não caia. Eu lembrei aqui do meu antigo pastor, que pregou uma vez uma mensagem sobre Demas. Demas é um triste exemplo do fato de que isso pode acontecer com a gente, né? Demas era um cooperador do apóstolo Paulo, íntimo, pelo que os textos dizem, embora só haja 3 referências a ele na Bíblia. A primeira referência é a saudação. 2 referências são saudações. Colossenses 4,14 diz assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas, companheiro das jornadas de Paulo, das viagens missionárias de Paulo. Filemão 1,23, saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Reparem, Demas, um cooperador do apóstolo Paulo. E, finalmente, a terceira referência se encontra em 2 Timóteo 4,9, onde Paulo diz assim, 9,10, procura vir ter comigo depressa. Paulo preso, prestes a ser executado, no final da sua vida aqui na terra, ele escreve a Timóteo: procura vir a mim, depressa. Por quê? Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Então, reparem que pode haver um processo de mundanização, um crente se tornar mundano. Em primeiro lugar, ele se torna, como diz Tiago 4, verso 4, amigo do mundo. Depois, como diz aqui
em 1 João 2, ele passa a amar o mundo. Depois, como diz Tiago 1:27, ele começa a se contaminar com o mundo. E, em quarto lugar, ele passa a se conformar com o mundo. E talvez a gente possa acrescentar um outro versículo, 1 Coríntios 11:32, que ele acaba sendo condenado com o mundo. Então, nós já vimos nas mensagens anteriores, nos blocos anteriores, que João fala de que uma das marcas verdadeiras do crente, uma das provas que nós podemos encontrar em nós mesmos de que realmente somos salvos é o conhecimento de Deus, esse conhecimento salvífico de Deus. E agora, João nos apresenta aqui uma outra marca do cristão, que é não amar o mundo. Um dos comentários que eu consultei, Warren Wiersbe, ele fala desse texto assim, ilustrando esse texto. Um grupo de crianças da primeira série foi conhecer um grande hospital. Depois de ouvirem e verem a respeito dos cuidados e da higiene do hospital, né, depois deles fazerem um tour sobre o hospital, uma criança levantou a mão e perguntou para a enfermeira que estava guiando aquele grupo de crianças: por que as pessoas que trabalham aqui estão sempre lavando as mãos? E a enfermeira respondeu: as pessoas que trabalham aqui estão sempre lavando as mãos por duas razões. Primeiro, porque eles amam a saúde. E segundo, porque eles odeiam os micróbios. Então, reparem aqui, irmãos, que é um princípio bíblico, que muitas vezes o amor e o ódio, eles caminham lado a lado. Salmo 97, verso 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. E o apóstolo Paulo escreve em Romanos 12, verso 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amor e ódio andando juntos. Então, a mesma Bíblia que nos ensina a amar a Deus e a amar o nosso próximo, também nos ensina a não amar o mundo, a detestar o mal. E João nos dá aqui 3 motivos pelos quais nós não devemos amar o mundo. O primeiro motivo é a incompatibilidade de João que existe entre o amor ao mundo e o amor ao Pai. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. São coisas incompatíveis, excludentes. Mas aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses. Há muitos irmãos que estão na classe Novos Membros e ainda não passaram por esses textos que eu vou depois falar novamente para vocês, irmãos. Eu queria saber aqui que tipo de mundo João está se falando, a respeito de que mundo é esse, não é? Porque frequentemente eu vejo que há maus entendidos, mesmo no corpo de Cristo, quando ele fala a respeito dessa palavra mundo. Eu me lembro aqui de um rapazinho, agora não é mais um rapazinho, né? Mas um amigo da família, um jovem que se converteu numa daquelas igrejas bem brabas, rígidas, né? Que não pode raspar, as mulheres não podem raspar as pernas, não pode usar calça jeans, óculos escuros, aquelas coisas todas, né? E eu cheguei do trabalho e ele estava discutindo com a minha mãe, porque ele dizia que ir à praia é pecado. Pode ser, em alguns momentos, talvez, né? Dependendo. Mas... E a minha mãe, né, dizendo, não é pecado. E ele disse, olha só, não ameis ao mundo e nem as coisas que há no mundo. A praia não está no mundo? Então, não posso amar a praia. Então, esse é um entendimento incorreto da palavra mundo. Então, na classe Novos Membros, né, nós aprendemos que existem 7 significados diferentes da palavra mundo na Bíblia. Eu vou aqui rapidamente falar sobre eles, né? Fala sobre 6, o 7º na classe Novos Membros. Em primeiro lugar, a gente aprende que o mundo na Bíblia pode significar universo, como em Efésios 1:4, que diz, como nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Mundo aqui se refere à criação geral, o universo, o cosmos, né?
Segundo, pode significar uma parte do universo que é a nossa Terra, esse nosso planeta. Salmo 98, 7. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Terceiro lugar, pode significar os habitantes humanos da Terra, Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em quarto lugar, pode significar a humanidade caída, alienada de Deus, como em Apocalipse 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Aqui, mundo significa a humanidade decaída. Pode significar muita gente. Infelizmente, as nossas novas versões da ACF tiraram essa palavra do texto e colocaram o significado, mas o original é esse, João 12, 19. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis que o mundo inteiro vai após ele, se referindo a Jesus. Aqui, mundo inteiro significa somente que uma grande multidão estava seguindo o Senhor Jesus. Sexto lugar, pode significar aquilo que a gente já pedi para vocês decorarem, o conjunto das forças espirituais e humanas que agem contra Deus e tudo aquilo que é produzido por elas, como aqui em João 2,15. Ou seja, o que João está querendo dizer com a palavra mundo aqui é exatamente isso, o conjunto de forças espirituais e humanas que agem contra Deus e tudo aquilo que é produzido por esse conjunto espiritual e humano aqui no nosso planeta. Um comentarista muito criterioso, um dos maiores de todos os tempos do Novo Testamento, William Barclay, ele define mundo como, aqui no caso, ele diz que João tem em vista a sociedade pagã com seus falsos valores, com a sua falsa maneira de viver, com seus falsos deuses. Então, João também diz, em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. É esse mundo que João tem em vista, a sociedade pagã da época dele. Ele conclui assim, o Barclay, a sociedade humana na medida em que está organizada sobre princípios injustos, caracterizada por desejos inferiores, falsos valores e egoísmos. Em outras palavras, João queria dizer concretamente que era a sociedade pagã que eles não deviam amar. Então, reparem, irmãos, que a palavra mundo aqui, ela tem um significado moral e um significado espiritual. Mundo significa, assim, a vida a parte de Deus. O mundo aqui é qualquer pessoa, qualquer relacionamento, qualquer estrutura social, quaisquer circunstâncias, quaisquer situações que não tenham sido redimidas pela graça de Deus. O mundo, então, é essa sociedade independente de Deus, é o governo independente de Deus, são sistemas econômicos independentes de Deus, é a indústria, o comércio, a agricultura, a arte, qualquer coisa independente de Deus, que não leva a Deus em conta, que não leva os ditames, a vontade de Deus para si. Então, aqui nós temos aquilo que muitos dizem que a doutrina calvinista é a mais, no bom sentido agora, entre aspas, mundana, porque nós temos uma palavra para dizer a todos esses segmentos. Não quer dizer que o homem tem que ser santo e o sistema político pode ser regido à parte da lei de Deus, que a sociedade humana pode ser regida à parte de Deus, que sua empresa pode ser regida à parte dos ditames de Deus. Tudo tem que se submeter ao senhorio do Senhor Jesus. Então, as pessoas que estão sem Cristo são as pessoas que pertencem a esse mundo moral e espiritual, esse mundo que não conhece a Cristo. E que também, como diz João, capítulo 3, verso 1, não conhece a nós. Porque a nossa cidadania, diz Paulo, está no céu, Filipenses 3, 20. Nós estamos no mundo, ou seja, nós estamos envolvidos por esse sistema, mas não somos do mundo. Tem uma figura que eu achei interessante, assim como a canoa está na água, mas a água não deve estar na canoa. Ok? Então, as Escrituras, elas nos ensinam a não amarmos o mundo,
a não nos conformarmos com este mundo, Romanos 12, 2, né? A não sermos amigos do mundo, como diz Tiago, verso 4 do capítulo 4. Jesus chama o diabo de príncipe deste mundo. É dele que emanam todas essas diretrizes que os homens não conhecem. Paulo diz que ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais todos nós antes andávamos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Então é esse mundo, não é? Mas reparem, irmãos, aqui, que existe uma outra forma de abordar esse mandamento de João, né, que é muito importante e que talvez precisemos prestar atenção nisso. Não é? Reparem que o mundo pode ter uma conotação diferente entre aquilo que João escreveu no capítulo 3 do seu Evangelho e aqui. Porque João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que mundo foi esse que Deus amou? Foi o cosmos? Foi o planeta Terra? Que mundo foi esse? Exatamente as pessoas decaídas que estão fazendo parte daquilo que o apóstolo Paulo descreve em Efésios 2, que estão seguindo o curso deste mundo, que estão debaixo do poder das trevas, do poder de Satanás. Então, reparem, irmãos, que embora João diga que esse mundo não deve ser amado, foi exatamente esse mundo que João diz que Deus amou. Mas reparem aqui a diferença, que o verbo amar tem dois significados. O verbo amar pode ter o significado de quando Deus amou o mundo, é o amor que redime, é o amor que transforma. E aqui em João, 1 João, é o amor que participa. No primeiro caso, o amor transforma o objeto, o amado, naquilo que ele é. Lembram do C.S. Lewis? Que o cachorro, no seu estado natural, tem pulgas, mas quando ele se aproxima do homem, ele se transforma? Porque o que é melhor eleva o que é pior? É exatamente disso que João está se referindo quando diz que Deus amou ao mundo. Por quê? Porque ele quer que esse mundo seja transformado à sua imagem. É o amor que transforma. Mas aqui, no segundo caso, aquele que ama é transformado no objeto. Entendem? Você quer participar daquilo. É como diz o Salmo: aqueles que adoram os falsos deuses, que têm olhos, mas não veem, pernas têm, mas não andam, boca têm, mas não falam. E aí o texto diz assim: tornem-se semelhantes a estes todos os que o adoram. É exatamente isso aqui que João tem em mente. O primeiro amor visa salvar o pecador. O segundo amor visa participar do pecado do pecador. E Paulo diz mais uma vez: não se conforme com este século. O que significa isso? Não se conforme. Eu não me conformo com isso. Não, não é isso não. Não tenha a mesma forma. Já brincou na praia? Eu nem sei se isso existe ainda. Quando eu era criança tinha umas forminhas de plástico, passarinho, bichinho. Você ia na praia, enchia aquela forminha de areia úmida e depois batia assim, aí saía a forma e a forma. A forma da forma. Não tenha a mesma forma da forma deste século. Não ame este século. Não participe dessas coisas. Não se envolva. É isso que João está nos dizendo. Ame no sentido de que o amor salvífico precisa ser enviado para essas pessoas. A igreja não está num gueto. E João aqui, irmãos, nos dá 3 razões, entre muitas, né? Mas ele só nos dá 3, pelas quais nós não devemos amar o mundo. A primeira está no verso 15. Né? Já vimos o amor do Pai
e o amor pelo mundo são mutuamente excludentes. É impossível amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Jesus nos disse, né, você não pode amar a Mamon e a Deus, ou você há de servir a um e odiar o outro. Não tem como você amar os dois ao mesmo tempo. Mas aqui há uma outra questão muito séria, muito grave. Ao mesmo tempo que eles são excludentes, é impossível também não amar um dos dois. Guardem isso. Não há neutralidade aqui. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Ou você está em Cristo, ou você está sem Cristo. A segunda razão que João nos dá aqui, reparem, são as origens distintas desses dois tipos de amor e a qualidade inferior do amor ao mundo, verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, não é do Pai, mas procede do mundo. Procedências são diferentes. Reparem que esse sistema mundano, ele vai usar 3 armadilhas, e essas são as 3 armadilhas que nos derrubam. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. As 2 primeiras são pecados internos e ocultos. E a última é um pecado externo e revelado. As 2 primeiras dizem respeito a mim como uma pessoa, e a última dizem respeito a nós como pessoas que se relacionam com outras pessoas. Primeira armadilha, concupiscência da carne. O que é a carne aqui, irmãos? Não é corpo humano, não é? Muita gente se refere à carne como o corpo humano, como se o corpo fosse inerente mal. Não vou me deter nisso, já falamos muito sobre isso. Mas a carne é a nossa natureza decaída, aquela parte do nosso ser que abriga esses impulsos, esses desejos que nós sabemos que não devem ser satisfeitos, mas que eles clamam para que sejam satisfeitos. São aquelas tentações que nos atacam de dentro para fora, com as quais nós lutamos intimamente. Ou seja, concupiscência se refere a desejos pecaminosos, mas às vezes se refere a desejos legítimos e que nós procuramos meios ilegítimos para satisfazer. Né? Então, quem vive debaixo da concupiscência da carne, vive debaixo, é dominado por desejos desordenados. Vive uma vida absolutamente desordenada. E mostra, João aqui, irmãos, reparem, ele está nos mostrando algo muito importante, que nós não somos somente o produto do meio. Não é? Jesus nos diz que é do nosso coração que provém esses maus desígnios. Então, nós não podemos dizer que o homem é só o fruto do meio. O primeiro pecado foi cometido num ambiente absolutamente perfeito. O segundo pecado, que foi um pecado gravíssimo, foi cometido num mundo que tinha acabado de decair. Então, não é o fato de uma pessoa viver sob mais influências. Não. Rousseau dizia, né, que o homem nasce bom, mas a sociedade é que o corrompe. Não, nós sabemos que o homem já nasce mal no seu íntimo. Então, reparem sobre isso, né? Guardem isso. E é uma coisa importante que eu preciso dizer, que até coisas boas, elas podem se transformar em ocasião de pecado por causa da nossa natureza decaída. Exemplos básicos, né? Comer não é ruim, não é mal, mas a glutonaria é um mal. Né? Beber não é um mal, mas a bebedice é um mal, a embriaguez. O sexo não é um mal, mas a imoralidade é um mal. O sono não é mal, mas a preguiça é um mal. Segunda armadilha, ainda no verso 16, concupiscência dos olhos. São aquelas tentações que nos atacam de fora para dentro. Mais uma vez eu vou me socorrer aqui com William Barclay. A concupiscência dos olhos é o espírito que não pode ver nada sem passar a desejar aquilo que vê. É o espírito que crê
que a felicidade se encontra nas coisas que podem ser compradas com dinheiro e desfrutada com os olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo e as janelas da alma. Por eles entram os desejos. Eva caiu porque viu o fruto proibido. Ló caiu porque viu as campinas do Jordão e foi armando as suas tendas cada vez mais perto de Sodoma. Siquém caiu porque viu Diná e a seduziu. A mulher de Potifar caiu porque viu José e tentou deitar-se com ele. Acã caiu porque viu a capa babilônica e arruinou-se. Davi viu Batseba e adulterou com ela, e a espada jamais se apartou da sua casa. Jesus disse que se os seus olhos te fazem tropeçar, é melhor que você os arranque, porque melhor é estar no céu sem um olho do que todo o seu corpo você ser lançado no inferno. Terceira armadilha, ainda no verso 16, a soberba da vida. A palavra grega aqui que é traduzida por soberba é alazoneia. Essa palavra só aparece mais uma vez no Novo Testamento. Tiago 4:16, onde Tiago é traduzida por soberba. Então, o soberbo é o alazon. Alazon pode ser traduzido também por fanfarrão. No mundo antigo, diz Barclay, essa palavra era usada para descrever os charlatães que faziam propaganda de produtos falsos. Então, alazon, por correspondência, é o homem que se acha o tal, sabe? Sem ser. Que quer impressionar com uma importância que não existe, que ele não tem. Então, a alazoneia é a jactância, a soberba, é a arrogância, que se manifesta também, irmãos, muitas vezes naquelas pessoas que possuem coisas externas, como riqueza, como posição social, como beleza, como poder ou como inteligência. Não que essas coisas sejam inerentemente mais, mas acabam por nos corromper. É a ostentação, é gostar dos holofotes, é o desejo de brilhar e, por correspondência, de humilhar as outras pessoas. E, finalmente, em terceiro lugar, terceira razão que João nos dá para não amarmos o mundo é por causa dos resultados opostos entre o amor ao mundo e o amor ao Pai. Reparem, o mundo tem fim, mas a eternidade está destinada àquele que faz a vontade do Pai, diz o verso 17. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. São dois estilos de vida, né? Um estilo se dedica ao viver aqui e agora e somente isso. A gente pode resumir isso na frase que Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 11. 15, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esse é o estilo de vida do mundo. O outro vive na perspectiva da glória, da eternidade, conforme nós cantamos aqui na estrofe que o Patrick acrescentou. E pode ser resumida também numa frase: comamos e bebamos, para a glória de Deus. O que quer que vocês façam, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam isso, pensando nisso, na glória de Deus. Então, aqueles que se apegam a esse mundo, a esse sistema de coisas, não é? Eles estão entregando a vida deles ou seja, uma vida que não tem futuro, sem esperança. É exatamente a frase que resume: amanhã nós vamos morrer e pronto, e acabou aí. Não acabou. Então, reparem que esse mundo de João, com a intelectualidade refinada dele, com as filosofias dele, com o egocentrismo dele, com o materialismo dele, vai acabar. Um dia tudo vai acabar. Vai chegar o dia em que esse mundo vai ser esquecido. Ele vai dar lugar a novos céus, a nova terra. E aqueles que negaram a si mesmos, somente aqueles que negaram a si mesmos,
aqueles que dia a dia tomaram a sua cruz, aqueles que dia a dia disseram, não a minha vontade, mas a tua vontade. Esses é que vão permanecer para sempre. Esses é que vão refletir a glória de Deus como a lua reflete a glória do sol. Reparem, irmãos, para terminar, que nessa passagem, como é a do feitio de João, né? Eu gosto de João, ele fala do jeito que ele faz sempre, em termos de pão, pão, queijo, queijo. Né? Aquele que tem Cristo tem a vida, aquele que não tem Cristo não tem a vida. É isso, acabou. Ou você odeia ou você ama. Não tem meio termo, não tem zona cinzenta. Ou amamos o mundo ou amamos a Deus. Não existe neutralidade. E Jesus, como disse, ele disse também, você não pode servir a dois senhores. Ou seja, a decisão final continua sendo a mesma. Você aceita as normas de Deus ou você segue as normas do mundo? Você obedece a Deus ou você está andando, obedecendo ao príncipe deste mundo, debaixo das influências dele? Você já entrou pelo portão estreito ou você passou pela porta larga? Você está seguindo pelo caminho apertado ou você está seguindo por aquele caminho amplo que conduz à perdição? Eu quero terminar mesmo só citando aquela frase do Jim Elliot, aquele missionário que foi um dos martirizados lá pelos Aucas, né, no Equador, lá no final da década de 50. Ele disse essa frase magistral, né, não é tolo aquele que dá aquilo que ele não pode reter, no caso a vida dele, né, para ganhar aquilo que ele jamais pode perder. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai Celeste, que as tuas palavras, Senhor Deus, entrem profundamente nos nossos corações, Senhor. Que possamos ser lavados por ela, purificados por ela. A cada dia, Senhor Deus, ir deixando mais e mais desses fiapos velhos, sujos, mal cheirosos da nossa velha natureza e indo nos revestir, Senhor Deus, da roupagem nova que o Senhor nos dá. Que a ministração da Tua palavra, Senhor, pobre, humana, seja revestida do poder do Teu Santo Espírito. Temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência dela, Senhor Deus, seja realmente atribuída a Ti e somente a Ti. E assim, Senhor Deus, eu te peço que as minhas pobres palavras façam efeito no coração dos meus ouvintes, no meu próprio coração em primeiro lugar, Senhor Deus, e no coração de todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento. Para a glória, para a honra, louvor do Teu santo e grandioso nome. No nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.